Olá, pessoal. Espero que estejam todos e todas bem. Nesse roteiro 4, nós estamos entrando aí na abordagem de duas novas teorias. E para falar um pouquinho sobre elas, trouxe um material de suporte teórico, né, para aprofundar aí essa discussão em que nos encontramos nesse momento sobre tornar-se indivíduo, né, a teoria do indivíduo. Então, hoje nós vamos trabalhar com dois novos conceitos, que é a hermenêutica e a genealogia, e são termos que definem também métodos de conhecimento. Então, na filosofia, nós já trabalhamos aí com um pouco desse estudo do método, né? O que é o método? É um procedimento de olhar conceitual sobre a realidade, para que a gente entenda a realidade a partir e por meio da filosofia. Bom, mas para entender essa abordagem, nós vamos retomar aí uma questão que fez parte do roteiro anterior, do roteiro 3, que é a subjetividade. O que é a subjetividade? Então, para falar de hermenêutica e de genealogia, nós partimos do conceito de subjetividade, que é a qualidade de subjetivo, ou seja, o indivíduo particular relativo ao próprio do indivíduo, qualidade do que expressa pontos de vista e julgamentos de valor da própria pessoa, seus sentimentos e preferências, ou seja, a subjetividade é o que nos define interiormente, o que nós somos, como nós pensamos, como definimos os nossos sentimentos. Tudo isso é a nossa subjetividade. Para entender um pouco melhor, para problematizar um pouco mais a questão da subjetividade, trouxe duas questões que, na verdade, fazem parte do caderno do aluno de vocês. Quais elementos da minha singularidade trazem marcas da experiência histórica e coletiva da qual eu participo? Então, quando falamos de singularidade, é aquilo que nos torna únicos, né? O que é singular é algo próprio de alguém, é aquilo que é específico daquela pessoa. Então, a singularidade é o que, apesar de estarmos no meio de muitas pessoas, fazermos parte de uma família, de um grupo social, é aquela característica que faz com que sejamos nós, que sejamos específicos, né? A nossa personalidade, a nossa maneira de falar, de ver o mundo, de se expressar. Isso é a nossa singularidade. E essa singularidade, ela também está ligada a essas marcas da experiência histórica e coletiva a qual fazemos parte. Então, a origem da nossa família, a nossa própria origem de nacionalidade, a questão do idioma, a questão das referências que a cultura da nossa família nos transmite, né, a própria religião, enfim, são valores. E esses valores eles estão definidos a partir de um contexto histórico. Se olharmos para nós hoje, em pleno início do século XXI, vivendo uma realidade mediada pela pelos meios de comunicação virtual, né, de integração virtual, essa experiência que nós estamos vivendo, até em relação a uma pandemia, onde nos coloca numa situação de isolados socialmente, isso é uma marca histórica. E não é uma marca histórica individual, é uma marca histórica coletiva. Por quê? Porque daqui a um tempo, né, quando as futuras gerações nos perguntarem o que foi 2020, né, como vivemos esse desafio ao longo deste ano, desta pandemia, então isso vai caracterizar essa questão da marca histórica, pensando numa projeção, né, no futuro, mas para que vocês consigam situar-se, se localizar nesse exemplo. Considerando a força das influências externas, no meu desenvolvimento, ainda assim sou capaz de discordar e fazer as minhas escolhas, mesmo que estas não sejam aquelas preferidas pela minha família e meus amigos. Então é a questão da opinião,
a questão da personalidade, né? Quando você se percebe diferente das outras pessoas, mesmo convivendo com todas elas. E aí é quando você começa a se conhecer. Então, essas duas questões, elas vêm de encontro a uma pergunta que ficou no final do último roteiro. Quem é você? Né? Então, através da subjetividade, de que forma nós nos percebemos? Como nós nos definimos? Né? Bom, então, para caminhar aí e trazer como base a subjetividade para o apoio de entender o que é hermenêutica e o que é a genealogia, nós vamos começar com a hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica ela é um termo de origem grega e também ela se remete a um deus grego chamado Hermes, o mensageiro dos deuses. Então, esse deus, ele era responsável em trazer e levar as notícias entre deuses e também entre deuses e humanos, e acabou, através dessa definição mítica, mitológica, definindo aí a herança desse termo, onde o hermeneuta ele seria aquele que transmite tanto quanto interpreta uma mensagem, já que não é possível separar uma coisa da outra. Por conseguinte, a hermenêutica seria a arte de interpretar o sentido da palavra do autor, principalmente de textos clássicos. Aí eu coloquei o Hermes, que tem os pés alados, né? Tem asas nos pés, porque ele era o Deus responsável em enviar essas mensagens. E aí, quando a gente fala dessa interpretação da mensagem, né, tanto aquele que transmite o que entendeu, mas é também aquele capaz de gerar a sua própria interpretação. Então, a hermenêutica é essa teoria da interpretação. É esse método que vai trabalhar com aquilo que se compreende e aquilo que se expressa, aquilo que se explica, aquilo que se fala a partir do que entendeu. E a hermenêutica, ela é um ramo da filosofia, né, que busca estudar a interpretação, e ela pode ser entendida de duas formas: a arte da interpretação e prática da interpretação. Quando dizemos arte da interpretação, ela está ligada às representações. Se a gente pensar o teatro, se a gente pensar o cinema, a própria literatura, são ficções, são narrativas, são construções de significados que representam uma realidade, mas não são a própria realidade. Então, por isso é uma representação e que produz a possibilidade de interpretações, que gera condições de interpretações. E a prática da interpretação, que ela está ligada a essa hermenêutica tradicional de análise de textos escritos. Então, a interpretação e essa análise produzida pela interpretação, ela é específica da filosofia. Porém, ela também transita entre outras áreas de conhecimento, como a literatura. Né? Então, a literatura, ela também trabalha com a hermenêutica, ela também faz uso dessa técnica, desse método de entendimento, de investigação, de produção de conhecimento. A literatura, com as obras literárias, né? O direito, com a interpretação das leis, a teologia, que é o estudo das religiões, a interpretação de textos sagrados, como a Bíblia, a Torá, o Corão, o Bhagavad Gita, enfim, tem muitos livros sagrados e o estudo sobre essas obras é também um estudo da hermenêutica e a filosofia, né, que também necessita aí dessa busca da leitura para o entendimento dos conceitos filosóficos, né, desde o entendimento até o questionamento, a base para a filosofia são os textos escritos. Porém, além da hermenêutica tradicional, nós temos a hermenêutica contemporânea. E a hermenêutica contemporânea,
ela não está baseada só na leitura de textos escritos, ela também pode trabalhar com a interpretação de imagens, símbolos, músicas, vídeos, entre outras expressões. Então, essa é a diferença entre a hermenêutica tradicional e a hermenêutica contemporânea. Eu trouxe aí um filósofo que trabalha com esse método da hermenêutica. Existem outros, mas trouxe o Paul Ricoeur, que é parte aí do material de vocês, né? O nome dele aparece no caderno do aluno. E o Paul Ricoeur, falei errado, Paul Ricoeur, ele traz aí esse estudo e essa aplicação do método da hermenêutica para a filosofia, e ele tem uma relação muito próxima também com a fenomenologia, que é um outro método que parte também desse processo de interpretação, não de textos, né? A fenomenologia, ela trabalha com a interpretação dos fenômenos, sejam eles fenômenos sociais, históricos, ou até fenômenos emocionais no campo da psicologia, né? Que a fenomenologia também dialoga bastante. E a questão que aproxima a fenomenologia e a hermenêutica, no caso do Paul Ricoeur, é a interpretação, né? Então, todo conhecimento é interpretativo. Então, todas as experiências que vivenciamos na vida produzem um conhecimento. E como a gente compreende esse conhecimento? Por meio da nossa interpretação sobre os fatos, a nossa interpretação sobre os recursos que temos, sejam eles textos escritos, sejam materiais simbólicos, filmes, imagens, música, tudo isso produz significado para a nossa relação com o mundo e a nossa referência de mundo. Então, a hermenêutica para Paul Ricoeur é definida como um instrumento de compreensão do discurso ou da ação. Então, quando se trata do discurso, está falando dos textos escritos, e da ação é o nosso próprio comportamento, né? De que forma esse comportamento é afetado e também transmite essa interpretação de significados. Configura-se como um laço mimético que caracteriza uma articulação daquilo que chamamos de compreensão. Quando se fala de laço mimético, é a questão da representação. Mimético vem de mímica, de imitação. Então, toda interpretação, ela produz uma representação do real, uma representação da referência. Então, a representação é uma imitação que está expressando um sentido, um significado. De articulação significante da estrutura compreensível do ser no mundo. Então, tudo aquilo que a gente gera significado, né, que nos colocamos a propor um significado, é porque passou por uma experiência da nossa relação com o mundo, com as outras pessoas, com a experiência produzida nesse contato. Por isso, toda obra tem caráter simbólico, seja um discurso, uma linguagem ou uma palavra, e necessita da mediação simbólica do mito, da poesia ou do símbolo. Como eu coloquei, né, no início, a origem do termo da palavra hermenêutica ligada, né, à definição do deus Hermes na mitologia grega. Então, é uma referência de mundo. Então, para entender um pouco mais a hermenêutica dentro da teoria do Paul Ricoeur, trouxe dois conceitos do filósofo, a mesmidade e a ipseidade. A mesmidade é o que define a pessoa enquanto uma unidade dentro da sociedade. Essa definição ela se manifesta pela linguagem, que garante as características da singularidade de cada um. Ou seja, a mesmidade ela vai definir o que cada um é dentro da sua unidade, da sua singularidade. Então, o que faz, por exemplo, a Débora ser a Débora? É o nome dela? É a profissão dela? É a atuação dela dentro do contexto, do meio em que ela vive? Então, essa é a questão da mesmidade. E aí, a gente tem a ipseidade, que parte desse pressuposto, mas de uma forma um pouco mais profunda. Porque a mesmidade é o que define a singularidade de cada pessoa, a questão mais subjetiva, mais interna.
Como? Aí a gente tem dois caminhos para definir aí a leitura da epseidade. É a narrativa. A narrativa é quando eu falo de mim mesma, quando eu tento me descrever, tento falar para as pessoas quem é a Débora, que era a proposta daquela pergunta do roteiro anterior. Quem é você? Então, quando você fala de você a partir das coisas que você gosta, a partir de como você faz a leitura da sua personalidade, você falando para os outros quem é você. Esse é o aspecto da narrativa. Agora, quando você fala, quando é a questão da promessa, não é o que você fala, mas é a maneira como os outros percebem você a partir da sua atitude, do seu comportamento, do seu jeito de ser. Então, não é uma autodescrição, diferente da narrativa. A narrativa pode ser considerada uma autodescrição. A promessa não. Então, a promessa, ela tá ligada aí a como você se manifesta nessa relação com as outras pessoas e a leitura que as outras pessoas fazem de quem você é. Agora a gente vai falar um pouco sobre a genealogia. A genealogia é um termo, também um método, que surge com um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ele nasce em 1844 e vive até 1900, né? Ele faz a virada aí do século XX, mas morre no comecinho do século XX. A genealogia é um estudo da origem do indivíduo, ou da família, do grupo social e, por extensão, de uma palavra ou conceito. Para Nietzsche, a genealogia é um procedimento de investigação filosófica, histórico e filológico, de palavras, saberes, práticas e instituições, com o objetivo de revelar os valores que estão em sua base. Genealogia, lembre da referência do Gênesis, da origem. A genealogia está sempre buscando a origem de algo ou de alguém. É muito comum, né, o exercício de árvore genealógica, você descobrir a origem da sua família, né? Então, tá ligado aí à proposta do Nietzsche. Mas não só ele, como Michel Foucault, que foi um sucessor do pensamento nietzschiano, ele também aposta, né? Ele também investe nessa metodologia, nesse método da genealogia, definindo como genealogia do saber ou arqueologia do saber. Tanto para Nietzsche quanto para Foucault, a busca pela genealogia, ela se dá por conta de uma revisão dessa ideia de verdade histórica. A verdade histórica, aquilo que aconteceu e que foi registrado nos livros e que foi supervalorizado ao longo da história, né, da civilização, da humanidade. No caso da nossa civilização ocidental, tanto o filósofo Nietzsche quanto o filósofo Michel Foucault fazem críticas bastante duras a esse processo histórico. E, portanto, essa metodologia de investigação de conhecimento, que é a genealogia ou arqueologia do saber, ela busca uma revisão da história, porque existe um problema ali. Existe um problema de que essa verdade histórica ela vai favorecer um determinado grupo. Então, quando se pensa aí que a história tem uma versão, né, um registro de um acontecimento, que seja uma guerra, um conflito. Então, alguém se beneficiou com esse conflito e teve um destaque na história. Mas o conflito, ele não é feito por uma parte apenas. Tem muitas versões, tem muitas partes envolvidas nesse conflito. E o problema do registro da história é que as pessoas não... quem fica sabendo sobre o acontecimento não tem acesso a todas essas partes da história, acreditando que existe uma única verdade sobre aquele acontecimento. Então, a importância de se rever o que construiu a verdade histórica é a grande aposta dessa teoria para resolver esse problema da verdade histórica, que é um problema de discriminação, é um problema de exclusão, é um problema de tornar invisível a vida de muitas pessoas que viveram em determinados períodos da nossa história.
Então, deste modo, olhar para essa ideia de verdade, tem uma questão, um conceito do Foucault, que são as relações de poder. As relações do poder em que se produz um saber que, na verdade, é em si e o cuidar de si, obtendo uma liberdade e seu exercício. Ou seja, quando a gente fala das relações de poder, elas estão ligadas a isso que eu acabei de comentar sobre o conflito da história. E aí, essa história, ela sempre vai deixar uma marca. E essa marca, ela é valorizada em relação ao interesse de um determinado grupo e ela é silenciada, ela é apagada por conta desse interesse sobre outros grupos. Então, se a gente olhar um exemplo, né, a questão da colonização da América, nós estudamos há muito tempo a história dos europeus chegando aqui na América. E essa história nos acompanha desde muito cedo. Mas quando falamos do contexto do que era a América, será que existiam povos aqui na América antes da chegada dos europeus? Sim, nós chamamos esses povos de povos indígenas, mas não eram eles que se definiam como indígenas, eram povos nativos. E eles tinham muitas identidades. Cada etnia expressa uma definição cultural, expressa características, valores do seu grupo. E quando pensamos também a vinda, né, dos povos africanos, considerando que a África é um continente e a vinda dessa população para o Brasil, ela também traz pessoas de várias regiões do continente africano, portanto, muitas outras culturas, e se hoje a gente consegue fazer essa observação sobre a história da América, do Brasil, que seja, é por conta desse movimento da genealogia, da arqueologia, da gente querer entender que não houve só a história dos europeus, né? Não houve só um etnocentrismo. O próprio termo etnocentrismo já é um conceito que dialoga com essa crítica da genealogia, porque uma única versão da história, né, uma única visão de mundo, ela é muito problemática, ela é muito violenta. Então, hoje nós temos uma lei que garante o estudo das culturas indígenas e de matriz africana no currículo da escola, onde a gente consegue ter uma outra versão do que foi o processo de colonização, que também pode ser considerado um conflito econômico, um conflito político, que marca a origem do nosso território. E a grande questão é o silenciamento, porque há 500 anos nós estamos estudando a história dos europeus na América, mas há quanto tempo nós estamos estudando, por exemplo, a história dos indígenas, a história dos descendentes africanos na América? Então, esse é um problema a ser revisto, a ser repensado. E essa teoria filosófica coloca questões como essa em evidência. E aí tem alguns conceitos do filósofo Michel Foucault, como o Estado, poder, biopoder, disciplina, que estão atrelados a esse conceito chamado relações de poder. As relações de poder é uma força onde um grupo, um determinado grupo dentro da sociedade, estabelece sobre outros grupos. E estabelece por meio da alienação, por meio da dominação. Aí, quando a gente fala do biopoder, é a dominação dos corpos. Quando nós temos grupos de pessoas que... A questão, por exemplo, do nazismo. Grupos de pessoas que são humilhadas, pessoas que são subjugadas em nome de um interesse maior, que é a dominação de uma cultura para a apropriação dos seus recursos, dos seus bens materiais. Então, o racismo, por exemplo, também é uma dominação sobre a questão dos corpos. A questão da disciplina. Foucault, ele tem um livro muito conhecido, tem muitos livros, mas esse é um dos mais conhecidos, chamado Vigiar e Punir. E esse livro, ele vai fazer uma crítica à nossa sociedade a partir de 3 instituições.
ao nosso modo de vida ocidental, pós-industrial, pós-guerra, que é a instituição de ensino. Ele critica as creches e escolas, ele faz uma crítica ao sistema de saúde, principalmente, ele trabalhou muito com a questão da saúde mental, que seriam os manicômios, os hospitais psiquiátricos, e as penitenciárias, a questão do encarceramento, né? As prisões. E aí ele diz que essas três instituições seguem uma mesma estrutura de disciplina, de condicionamento das pessoas que estão dentro delas. Então, desde as crianças até as pessoas jovens e adultas, e até as pessoas que são consideradas infratoras, o sistema dessas instituições são muito similares, porque eles partem da disciplina, de uma ordem que subjuga os corpos a obedecerem, a não questionarem. E isso é um problema muito sério, porque é a partir dessa domesticação dos corpos que um sistema de poder ligado ao Estado, de um Estado político, o Estado que cria as leis, um determinado grupo faz uso desse Estado para dominar uma grande massa, uma grande maioria. Né? Então, isso é um problema muito sério. Bom, pessoal, acho que de início, assim, deu para passar brevemente a proposta desse roteiro. Então, vai ficar aí algumas questões para vocês repensarem a partir dessa explicação.